O Congresso voltou do recesso parlamentar com protestos da oposição contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. Os presidentes do Senado e da Câmara tiveram que desmarcar as sessões previstas para esta terça-feira. Parlamentares da oposição fizeram um ato na rampa do Congresso em defesa do ex-presidente e anunciaram a paralisação dos trabalhos do Legislativo. Não vamos deixar que a Câmara reabra os seus trabalhos enquanto não houver um diálogo sério para pensarmos nas soluções para o Brasil. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação. O senador Flávio Bolsonaro anunciou que, para dar andamento às votações dos projetos no Congresso, a solução seria o que ele chamou de pacote da paz, com 3 medidas principais: a votação do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a anistia completa aos condenados pelos ataques às sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro e a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Para os aliados do ex-presidente, Jair Bolsonaro deveria estar sendo julgado na primeira instância da Justiça e não no STF. O vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ameaçou pautar a anistia assim que tiver oportunidade. No primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem. Depois do ato em frente ao Congresso, os parlamentares bolsonaristas ocuparam as mesas dos plenários da Câmara e do Senado como forma de protesto. No plenário da Câmara, os apoiadores do ex-presidente colocaram uma espécie de mordaça na boca e impediram os discursos das tribunas. Deputados governistas condenaram a atitude dos opositores. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. Após o dia de manifestações, os presidentes do Senado e da Câmara se pronunciaram por meio de nota. Davi Alcolumbre e Hugo Mota cancelaram as sessões desta terça-feira. Os dois marcaram reuniões de líderes da Câmara e do Senado para esta quarta, quando será definida a pauta do Congresso. Bruno, conforme nós acompanhamos na reportagem da Vitória Mello, a oposição obstruiu essa pauta no Congresso na volta do recesso exatamente agora, não é? Agora, em que medida essa pressão que nós acompanhamos aí na reportagem pode realmente levar os presidentes da Câmara e do Senado a colocarem para votação a anistia ao 8 de janeiro e ao impeachment de Alexandre de Moraes, ou esses dois fatores podem caminhar separadamente? Esses dois fatores caminham paralelamente. Essa obstrução que foi realizada hoje, ela é parte de um processo, não é um fim em si mesma, ajuda a aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Agora, é muito curioso ouvir o deputado Lindbergh Farias e outros membros da base do governo e até membros do PT reclamando dessa obstrução, porque historicamente o PT fez muito isso ao longo de vários governos contra os quais o PT era oposição. Então, isso não é uma novidade na história do PT. Agora, a oposição sempre tenta usar os mecanismos de acordo com o regimento ou de acordo com estratégias que existem de política para fazer esse tipo de coisa e aumentar a pressão. Agora, o ponto mais importante aqui é que a oposição está tentando fazer de tudo para que haja uma resposta por parte do presidente da Câmara e por parte do presidente do Senado em 3 pontos principais, que é o PL da anistia, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também o fim do foro privilegiado.
O grande problema em todo esse enredo que se constrói e dentro dessa crise política, César, é que o principal problema no Brasil, ele está sendo colocado com base em 3 personagens, que é o presidente Lula e o seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores, e o STF na figura do ministro Alexandre de Moraes. Quando se fala em pacificação, qualquer um deles fala em pacificação, nenhum dos 3, pelo histórico, recente ou antigo, nenhum dos 3 é capaz de oferecer ao país essa pacificação em razão do comportamento, das atitudes e das falas. Então, no fundo, o que o Brasil precisa é de alguém, e isso tem que emergir primeiro da sociedade, mas de políticos que consigam, de fato, oferecer isso. Do jeito que está, essa situação não vai ser resolvida tão cedo. O que a gente percebe nos últimos anos é que vem existindo uma polarização cada vez maior aqui no nosso país entre direita e esquerda. O que está acontecendo hoje aqui no nosso país aumenta ainda mais essa polarização, como eu disse agora? Aumenta essa polarização muito mais do que esquerda e direita, e saindo do ponto de vista meramente ideológico, de posição de ideias. O grande embate que se dá hoje é muito mais entre o grupo representado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o grupo representado por o atual presidente Lula, e entrou nessa história o STF. Historicamente, o STF, embora sempre tenha sido um dos poderes políticos da República, nunca exerceu um protagonismo político. A grande novidade que nós estamos vendo hoje, presenciando, testemunhando, é justamente esse protagonismo inaceitável, porque a responsabilidade, o dever da Corte Suprema não é jogar esse jogo. Obrigado, Bruno.